Já pega o processo. O processo está aí, Cris? Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Eu, vereador Leonardo Piricípoli, presidente, vereador Luiz Cláudio da Costa, relator, e vereador Hidalgo André de Freitas, membro da Comissão Processante 01/2023, instaurada por meio de ato da mesa número 100/2023, nos termos do Decreto-Lei 201/67, declaramos abertas as oitivas do processo 303/2023. Estamos só esperando que o chão passando. Iniciando as oitivas, agradecer desde já a presença da doutora Vera Cristina Jorge Fernandes e a primeira testemunha desta tarde, o senhor Celso Nascimento, que está via videoconferência. Boa tarde, Celso. Boa tarde, doutor. Vamos lá. Senhor Celso, o senhor se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nos termos da lei? Sim, Celso, o senhor tem conhecimento dos fatos que envolvem essa denúncia? eu tive uma breve informação sobre o fato e foi apenas assim uma informação bem superficial. O senhor gostaria que o nosso membro, o vereador Hidalgo, explanasse um pouco para o senhor em relação aos fatos? Se quiser fazê-lo, acho que é sempre interessante. Por favor, com a palavra, o vereador membro, doutor Hidalgo. Seu Celso, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos lá. Isso aqui é uma denúncia, seu Celso, do munícipe José Paulo Santos de Oliveira. É uma denúncia relacionada à quebra de decoro parlamentar, cometida possivelmente pelo ex-presidente dessa casa, o vereador Flávio Zandoná. No dia 3 de outubro, por meio de um perfil na rede social, o denunciante postou o seguinte comentário: o povo está acordando. Vejam só a moral do vereador presidente da Câmara Municipal de Avaré, está de mal a pior. O candidato Mota não pontuou nem nos 10 mais votados em Avaré. Olha que fora o presidente da Câmara Municipal de Avaré ter feito vídeos apoiando e pedindo apoio, os vereadores Léo Ripoli e Magno Greguer também estiveram no vídeo. O povo de Avaré estão acordando e vendo que de fato são os políticos que tem na cidade. E olha que teve uma tal marqueteira que passou por mim no farol e abriu o sorrisão. Me diverti com os resultados das urnas. Essa foi uma postagem do munícipe Paulo, né? Após essa postagem, na palavra livre do vereador Flávio Zandoná, o mesmo assim afirmou. Houve algumas críticas falando, o deputado não está entre os 10 mais votados avarense. Então fica aí essa crítica que veio da rede social. Fica alerta. Fica alerta essa pessoa que muitos sabem quem é. Quando as gazelas manifestam, a caravana passa. Até o link da Câmara, do canal oficial, consta na denúncia. E frisa o denunciante que é gay, né? Ele se intitula como homossexual. E após sua postagem na rede social, posteriormente teve esse comentário do vereador Flávio Zandoná: quando as gazelas se manifestam, a caravana passa. É um resumo dos fatos, seu Celso. Entendi. É isso mesmo. Entendi. Passa a palavra agora para a doutora Vera Cristina, para que proceda os questionamentos.
Som. Boa tarde, obrigada, senhor presidente, obrigada, comissão, membros, vereadores, ao público em geral. Obrigada, senhora secretária. Senhor Celso, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vera Fernandes, eu estou aqui como advogada do senhor Flávio Zandoná, visando esclarecer algumas questões com relação a essa comissão processante. O senhor foi arrolado como testemunha, talvez para esclarecer alguns pontos importantes com relação à vida do Flávio, não especificamente com relação a essa manifestação que ele teria feito uso da palavra livre. Eu tenho conhecimento que o senhor já conhece o Flávio, e eu gostaria que o senhor colocasse aqui e nos respondesse há quanto tempo esse efetivamente conhece o Flávio, e se tem conhecimento na convivência com ele, mesmo que ínfima, se for o caso, se na convivência com ele pôde presenciar alguma manifestação homofóbica, racista por parte dele. Doutora, conheci o vereador Flávio quando eu estava deputado pelo mesmo partido que fazíamos parte na época, o Partido Social Cristão. Quanto a esta sua pergunta, eu nunca tinha observado, nunca tinha visto nenhum tipo de comportamento discriminatório do senhor Flávio em relação a essa questão da homossexualidade de alguém, haja visto que até mesmo ele participou comigo da defesa de nossa presidente do PSC, na época, até numa manifestação contrária à presença dela no partido, por conta até da homossexualidade dela, da escolha dela. Havia algumas pessoas querendo que ela fosse tirada do partido. Eu, juntamente com o senhor Flávio e outros que também entendiam que não deveria acontecer isso, naquela época nós nos movimentamos para que isso não viesse a ocorrer, uma vez que nós entendemos que cada pessoa tem o seu direito e isso daí tem que ser respeitado. Eu sou até pastor evangélico, sou cristão, e mesmo tendo os meus princípios religiosos bem definidos, eu sou contra veementemente as questões de discriminação, seja por cor, raça, ideologia, enfim. Eu não vi na vida do Flávio, em atitudes naquela época, nenhum tipo de manifestação nesta área. Obrigada, senhor Celso, eu estou satisfeita. Com a palavra, o vereador membro, doutor Hidalgo. Vamos lá, seu Celso. O senhor foi deputado por quanto tempo, seu Celso? Eu fui por 4 anos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Certo. O fato ocorrido da palavra gazela, né? Enquanto as gazelas, nesse termo utilizado pelo vereador Flávio, o que o senhor entende por esse termo gazela? Olha, nobre vereador, eu entendo que foi uma infelicidade muito grande do senhor Flávio. Foi algo que talvez, no afã das suas respostas, ele não parou realmente para pensar. Eu acredito até que deva ter havido depois o arrependimento de tais palavras, mas eu entendo que a expressão que ele colocou, e quem sabe querendo com essa expressão denigrir ou depressionar a pessoa pela qual havia feito uns questionamentos com ele, eu acho que houve uma infelicidade na palavra, porque a palavra gazela, neste caso, dá-nos a impressão que estava se referindo à opção sexual da pessoa. Então, eu entendo que houve uma infelicidade na colocação da palavra e realmente é o que eu posso dizer, porque a gente sabe hoje que temos que ter muito cuidado, muito zelo na colocação de palavras,
embora o parlamentar na tribuna ele tem muitas vezes a tranquilidade de poder expressar seus pensamentos, suas ideias, mas não pode ofender. Talvez, acho que é isso que está pegando. Não foi bem colocada a palavra, não foi colocada de uma forma prudente. Acho que houve uma certa infelicidade nessa colocação. É o que eu posso dizer ao senhor. Tá, então, em relação à palavra gazela, pelo fato, pela expressão, pelo que foi relatado para o senhor acredita que no momento, né, no momento da palavra livre, ele, ao citar a palavra gazela, se citou a opção sexual do denunciante? A impressão que eu tenho, nobre vereador, é que a forma pela qual foi aplicada a palavra pode ter dado esta conotação de que ele estava relacionando o animal, a expressão, ou enfim, o comportamento da pessoa em relação a essa expressão. O que, na realidade, doutor, a palavra gazela ou o animal, ele não traz nenhum tipo de conotação de identidade sexual. O animal, ele não traz, ele não tem essa identificação de sexualidade, o animal em si. Mas a expressão pode ter sido, de repente, dado essa conotação de que, usando a expressão, certamente se referiu à opção da sexualidade da pessoa. E é muito complexo isso, eu não posso nem entrar no mérito se está ou não afeto uma coisa a outra, porque existem mais outros animais citados também que dá essa conotação, e a gente sabe que o animal em si, na natureza, não tem a sexualidade, então é complicado isso. O senhor, nesses 4 anos como deputado estadual, no uso da sua palavra livre, no uso da tribuna, falaria esse termo, essa expressão? Eu protesto pela pergunta. Ninguém está questionando a vida pregressa do ex-deputado. Protesto. Defira, doutora. Com a palavra, o vereador relator Luiz Cláudio da Costa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, deputado Celso Nascimento. Um prazer tê-lo aqui. Deputado, há quanto tempo o senhor conhece o processado? Eu acredito, nobre vereador, que já temos aí uns 8 a 10 anos de contato, assim, de conhecimento, né? De conhecimento. Perfeito. Para o senhor, qual o sentimento de uma pessoa que é vítima desse palavreado gazela? Protesto, presidente. Está Utilizado querendo a pelo opinião vereador. do depoente, não é o que está em questão. Conclua, Luiz. Repetindo a pergunta, qual o sentimento de quem é chamado desse palavreado? O senhor pode explicar, se o senhor tiver condições? Protesto. Ele não tem capacidade para ferir o sentimento de terceiros. Eu fiz uma pergunta para ele, doutora. E eu estou protestando a sua Protesto pergunta. também, Faça presidente. constar no termo, então, presidente. Pode constar no termo. Que conste, por favor. O senhor pode? Eu Pode protesto responder a pela pergunta? pergunta. Foi deferido a protesto, presidente? Por favor, Luiz, reformule o questionamento, por favor. Deputado, se o senhor tivesse sido chamado de gazela numa sessão camerária, qual é o sentimento do senhor? Nobre vereador, é muito complexo a gente responder algo dentro de sentimentos, de impressões, e mesmo porque, na realidade, como eu não vivi a emoção do momento, eu não estou aí, eu não sei quais as outras implicações que levou ao discurso, eu não tenho condições hoje de
de formular aqui um pensamento e dizer o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu acho que é muito subjetivo eu poder aplicar agora aqui um conceito de como e o que dizer acerca de tal declaração. Perfeito. A palavra gazela, deferida pelo processado, foi motivo de uma denúncia de um munícipe aqui na Câmara Municipal. O senhor, como deputado, já presenciou alguma vez alguma atitude nesse sentido? E se o animal gazela representa o que para o senhor? Já foi feita essa pergunta e ela já foi respondida para o doutor Hidalgo, o que o animal representa para ele. Para mim, estou satisfeito. Respondo ou não? Satisfeito. Ok. Sim. Só para finalizar, como dito pela doutora, ninguém pode saber a dor de cada um, não tem como expressar, né? O senhor concorda com essa afirmação também da doutora Vera, senhor Celso? Que ninguém tem como mensurar a dor da outra pessoa. O senhor comentou que o senhor é pastor, né? Em relação à dor, o sofrimento causado por alguma afirmação, alguma brincadeira, alguma acusação, seja de cunho religioso, de cunho homossexual, isso aí só pode ser sentido pela própria pessoa. O senhor concorda com isso? Nobre vereador, eu entendo que quando as palavras são proferidas, elas geralmente não voltam atrás. Saiu. Agora, cada palavra, ela tem o peso do momento, de uma ação, de uma reação, de um porquê. E esta análise que vocês estão ponderando acerca do fato, ela tem que ser pesada exatamente aí e justamente medir quais foram os motivos pelos quais tanto a pessoa que fez inicialmente a declaração, se teve o cunho de zombar, se teve o cunho de provocar a ira do vereador Flávio, e a fala do vereador Flávio, se teve como reação ao que ele leu, ao que ele ficou sabendo, se ele, ao falar, se naquele momento, exatamente naquele momento, ele estava com os nervos à flor da pele, ou ele respondeu em cima de um sentimento que não é o que representa o caráter dele, a característica pessoal dele, que não é o homem preconceituoso diariamente. Então, é muito subjetivo dizer que o que ele disse é o que ele é, o que ele representa. Eu não vi, no meu período de relacionamento, de contato com o senhor Flávio, atitudes que pudessem caracterizá-lo como um homem preconceituoso, um homem que tivesse essa conotação de que, para ele, os homossexuais, ou os negros, ou os religiosos, têm que ser descriminalizados. Eu nunca vi isso. Então, dizer, através desta frase, que ele é um homem e tem essa postura, para mim é muito vago. Como estou à distância e eu soube apenas desse fato, e estou respondendo também aquilo que conheci um pouquinho do senhor Flávio, eu entendo que talvez esse momento, quando ele fez o pronunciamento dele, talvez naquele instante ele deveria estar e poderia ser medido que a cabeça dele, o pensamento dele, o coração dele estava, quem sabe, um pouco acelerado em função do que ele foi provocado. Agora, esta questão é daí da casa, os senhores aqui devem realmente fazer as análises, e eu apenas queria contribuir dizendo que, no passado, no meu período de conhecimento, eu não vi nada que o senhor Flávio tivesse tido uma posição, uma postura de uma pessoa que tenha discriminação em relação a qualquer pessoa. É o que eu posso dizer, é o que eu conheci do senhor Flávio.
Tá, para encerrar, seu Celso, então o senhor acredita que foi um termo infeliz, de uma forma pejorativa? Eu prefiro colocar infeliz. Eu acho que ele foi infeliz na colocação. Não precisava ser desse jeito. Mas eu acho que, assim como, às vezes, num ato insano ou num ato de nervosismo, as pessoas falam palavrões, palavras torpes, ele usou um termo no momento que está aí o preço. Ele não deveria ter tido esse discurso, falado dessa forma. Isso eu concordo, que não deve ofender ninguém, não deve magoar ninguém. Não sei se ele deva ser punido de uma forma drástica, isso compete a vocês, mas eu entendo que foi infeliz a fala dele. Só para o senhor, pelos meios de comunicação, o senhor acredita que o senhor tenha visto, verificado, em relação ao vereador Camilo de São Paulo? Protesto, presidente. Não é o que está em questão. Vamos reformular. Não, mas é a mesma pergunta. Tá, pode. Defere para a doutora. Obrigada. Deferido, doutora. Senhores, mais alguém? Satisfeito. Doutora Vera? Senhor Celso, agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor e estamos satisfeitos pelo momento. Muito obrigado, viu? Até logo. Obrigada, senhor Celso. Obrigado, doutora. Às 14 horas e 26 minutos, encerro a primeira testemunha da tarde de hoje.